Meu marido entrou com uma denúncia contra mim por perseguição. A polícia ligou enquanto eu ainda tinha uma agulha no braço. Ele jurou que eu o segui por meses em 3 cidades. Só tem um detalhe: nesse tempo todo eu estava acamada no sírio-libanês e alguém lá fora estava usando o meu nome como arma. Eu ouvi o enfermeiro arrastar o carrinho de metal no corredor e pensei que o som parecia um aviso. Não era medo de cadeia, era outra coisa. Era o tipo de humilhação que gruda na pele e você percebe, num segundo, que a pessoa que dormiu ao seu lado durante anos acabou de te transformar numa história suja e vai contar essa história para quem quiser ouvir. Senhora Helena, a voz do policial foi educada, mas firme. Precisamos que a senhora compareça para prestar esclarecimentos. Existe uma denúncia formal de perseguição. A senhora entende a gravidade. Eu olhei para o meu pulso onde o esparadrapo segurava o acesso. Minha mão tremia de fraqueza, não de culpa. Respirei devagar, do jeito que eu aprendi a fazer quando minha equipe entrava em pânico em reunião e eu precisava ser a única pessoa com a cabeça no lugar. Eu entendo, mas o senhor vai precisar repetir uma coisa, eu disse. Quem é que está dizendo que eu persegui alguém? E em quais datas? Do outro lado, um silêncio curto. Como se ele esperasse uma reação diferente, um choro, um não pode ser, uma desculpa. Seu marido, senhor Marcos Azevedo, respondeu. Ele afirma que a senhora o seguiu por meses em Campinas Santos e São José dos Campos. Há registros e testemunhas. Marcos Azevedo, meu marido. Meu marido, que 2 meses antes segurou meu rosto com as 2 mãos e disse que eu era a mulher mais forte que ele já conheceu. Meu marido, que levou flores para o quarto quando eu fui transferida para a ala de recuperação. Meu marido, que no começo dormia sentado naquela poltrona dura do hospital porque não queria te deixar sozinha. Eu fechei os olhos por um instante e uma lembrança atravessou meu peito como uma lâmina rápida domingo na casa da mãe dele. Churrasqueira acesa, a família reunida, ele me chamando de minha esposa com orgulho. A mãe dele me oferecendo café, dizendo que eu era uma bênção. A gente rindo como se o mundo fosse estável. E agora ele estava dizendo para a polícia que eu era uma perseguidora. Senhor, eu voltei com a voz controlada. Eu estou internada no hospital sírio-libanês desde o começo de março. Eu não saí daqui. Eu não consigo nem descer sozinha uma escada. O senhor tem isso registrado. A senhora está internada agora? Sim. Então como explica... Ele parou como se estivesse medindo as palavras. A denúncia traz datas em que a senhora teria sido vista nesses locais. Eu abri os olhos e encarei a janela. São Paulo lá embaixo, um cinza quente de fim de tarde. Pensei na frase ter sido vista e senti uma raiva gelada subir lenta e elegante. Não era uma explosão, era uma decisão. Eu não explico. Eu provo, eu disse. Me diga o que o senhor precisa. E por favor registre que eu estou falando com o senhor direto de um leito hospitalar. A senhora terá que comparecer assim que possível. Helena, isso pode envolver uma medida protetiva. Medida protetiva. Uma palavra que na boca de alguém que não te conhece parece só um procedimento. Na vida real significa alguém está tentando te isolar, te cortar do mundo, te pintar como risco. Eu entendi, respondi. Assim que meu médico liberar, eu vou. Mas antes disso, eu quero uma cópia do boletim das datas e das provas anexadas. Minha advogada vai solicitar oficialmente. Quando desliguei o quarto, ficou pequeno demais. Eu senti o corpo pesado, as pernas ainda frágeis. E por um segundo, a vontade de chamar minha mãe atravessou minha garganta. Não chamei. Não por orgulho, por instinto. Eu não podia correr para um colo. Eu precisava ficar de pé por dentro. O enfermeiro entrou para checar meu soro. Ele tinha o jeito calmo de quem vê dor todos os dias. Tudo bem, dona Helena. Eu quase disse meu marido está tentando me destruir, mas engoli. A frase era grande demais para caber ali. Só uma coisa de fora falei e a minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Você pode, por favor, me dizer que horas foi a minha última medicação? Ele olhou o prontuário. Às 15h20, e a senhora não saiu do quarto como sempre. Como sempre.
Eu apertei o lençol com a mão. Meus dedos ainda tinham marcas de agulhas antigas. Pensei no Marcos no olhar dele quando vinha me ver e percebi que nas últimas semanas ele vinha menos. Dizia que estava em reunião, em viagem rápida, em correria. E eu, presa no leito, acreditei, porque eu confiava. Peguei meu celular e liguei para ele na hora, não para implorar, para ouvir, para medir a temperatura da mentira. Chamou. Ele atendeu no quarto toque com um barulho de rua ao fundo. Helena. Marcos, eu disse, a polícia acabou de me ligar. Um silêncio mínimo, 1 segundo, mas eu ouvi a respiração dele mudar. Polícia, por quê? Ele perguntou como se não soubesse, mas ele sabia, e foi aí que a minha dor virou outra coisa clareza. Eles disseram que você me denunciou por perseguição. 3 cidades, meses. Minha voz permaneceu reta. Eu quero que você me diga agora, olhando para a verdade, você fez isso. Ele riu, um riso curto seco que não combinava com o homem que eu casei. Helena, você está medicada. Deve ter entendido errado. Isso é exagero. Eu só pedi orientação. Eu preciso de paz. Paz, repeti. Você pediu paz dizendo que eu te segui por meses enquanto eu estava internada? Ele soltou um suspiro irritado, como se eu estivesse atrapalhando algo importante. Você não entende. Eu estou tentando evitar uma situação pior. Você tem atitudes. Você pressiona. Você quer controlar tudo. Meu estômago revirou. Não por culpa, por nojo. Ele estava criando uma narrativa. E estava criando agora, em tempo real, tentando me colocar num lugar feio. Eu estou presa numa cama, eu disse devagar. Eu nem consegui ir ao banheiro sozinha por semanas. Você sabe disso. Eu sei que você está doente. Ele respondeu e a palavra doente saiu como uma arma. Mas isso não muda o resto. Eu não quero briga. Eu quero distância. Distância. Era isso. Distância no papel. Distância legal. Distância social. Distância da minha reputação. Distância do meu mundo. E eu entendi, com uma lucidez quase cruel, ele não estava me atacando por emoção. Ele estava me atacando por estratégia. Certo, eu disse. Então vai ser distância, mas com verdade. Helena? Não. Eu cortei e a minha voz pela primeira vez ficou mais fria do que a dele. Escuta bem, se você colocou meu nome num boletim como perseguidora, eu vou limpar isso. E quando eu limpar, vai sobrar para você explicar por que fez. Ele ficou em silêncio, e atrás dele alguém riu uma risada feminina distante, como se estivesse num café. Meu coração não acelerou. Meu coração ficou pesado. Era pior. Era a confirmação da traição dentro de um detalhe banal. Onde você está? Perguntei. Trabalhando, ele respondeu rápido demais. Com quem? Helena, para com isso. E desligou. Eu fiquei olhando para a tela apagada, minha mão suada, minha boca seca. Eu não chorava. Eu só sentia aquela solidão específica de quem descobre que a própria casa virou um lugar hostil. Naquela noite eu não consegui dormir. O hospital tinha um silêncio caro bem cuidado, mas o silêncio não me protegia. Eu ouvi passos no corredor, uma porta abrindo, uma enfermeira falando baixo. E eu pensei, se alguém consegue me acusar de estar em 3 cidades enquanto eu estou aqui, então alguém também consegue fazer outras coisas. Roubar, assinar, vender, mover dinheiro. Eu puxei o criado mudo e abri a gaveta onde eu guardava meu anel reserva e alguns documentos. Estava tudo ali, mas algo faltava: meu celular antigo, o que eu usava para banco e autenticações. Marcos disse que guardaria em casa para ninguém mexer. Eu tinha entregue a chave da minha vida para ele, e ele usou como alavanca. Peguei o telefone e liguei para a minha advogada Carla, que cuidava dos contratos da minha empresa há anos. Era tarde, mas eu sabia que ela atenderia. Carla era do tipo que dorme com o cérebro ligado. Helena? Carla, eu preciso que você faça uma coisa agora. Eu engoli seco. Meu marido me denunciou por perseguição, e eu nunca saí do hospital. O que é? Eu quero o boletim, as datas, tudo. E quero também... Eu respirei fundo, que você verifique se houve algum movimento estranho nos nossos documentos e contas nos últimos meses.
Qualquer coisa. Carla ficou em silêncio por um instante e eu ouvi o som dela se levantando da cama. Tá, primeiro você fica calma. Segundo, isso não foi feito por impulso. Isso é construção. E se é construção, tem objetivo. Eu sei, respondi, e eu quero descobrir qual. Eu vou pedir acesso ao boletim e orientar você. E Helena, a voz dela baixou. Você vai precisar de provas muito sólidas, porque quando um homem faz a esposa parecer instável, a sociedade adora acreditar. Eu fechei os olhos. Então a gente não vai dar opinião, a gente vai dar fatos. Eu desliguei, e no escuro do quarto senti uma coisa que eu não sentia desde o começo da minha internação, vontade de levantar. Não do leito, da vida. Na manhã seguinte, o médico entrou, olhou meus exames e disse que eu estava evoluindo bem. E eu respondi com um sorriso controlado. Doutor, eu preciso de uma cópia detalhada do meu histórico de internação, com horários, transferências, tudo. Ele me encarou. Pra quê? Eu sustentei o olhar. Porque alguém está dizendo que eu estive em 3 cidades enquanto eu estava aqui. Ele não perguntou mais nada, só assentiu sério e saiu para providenciar. Eu fiquei sozinha de novo. Olhei para o reflexo no vidro. Meu rosto estava mais magro, mas meus olhos estavam limpos. E eu fiz uma promessa silenciosa. Se Marcos quer me ver caída, ele vai ter que se contentar com uma coisa: eu caí doente. Não caí fraca. E foi nesse momento que meu celular vibrou com uma notificação do banco, tentativa de acesso em uma conta que só eu usava. E não fui eu. A notificação do banco ficou piscando na tela como um alarme de incêndio que ninguém queria ouvir. Tentativa de acesso. Dispositivo não reconhecido. Eu não tinha força nem para levantar sozinha da poltrona, mas estiquei o braço, peguei o telefone e toquei no número do atendimento com a cabeça funcionando em linha reta. Central do banco, boa noite, com quem eu falo? Helena Azevedo. Eu falei meu nome como quem assina um documento. Eu recebi agora uma notificação de tentativa de acesso. Eu estou internada. Não fui eu. Eu quero bloquear tudo. Agora. A atendente mudou o tom. Senhora Helena, vou precisar confirmar alguns dados. Eu confirmei CPF, data de nascimento, nome da mãe. Minha voz estava calma, mas por dentro eu sentia um tipo de vergonha antiga. A vergonha de perceber que alguém tem a chave da sua casa e você ainda agradeceu por ele guardar para você. A tentativa foi via aplicativo, ela disse depois de alguns segundos. Um aparelho Android São José dos Campos. E houve tentativa de redefinir senha. São José dos Campos, uma das 3 cidades da denúncia. O ar no meu peito ficou curto. Não era coincidência, era um roteiro. Bloqueia, eu repeti. Bloqueia conta, bloqueia cartão virtual, bloqueia limite de transferência, tudo. Feito. Mas a senhora vai precisar ir a uma agência para regularizar o acesso e emitir novos tokens. Pode mandar um representante com procuração. Procuração, cartório, reconhecimento de firma. Eu acamada. Ele soltou. Eu faço, eu disse, mas vou fazer do meu jeito. Me passa o protocolo. Anotei o número em um papel com letra firme, apesar da mão fraca. Quando desliguei, eu fiquei alguns segundos olhando para o teto, ouvindo o bip discreto do monitor. Lembrei do Marcos dizendo meses atrás na nossa cozinha: "Você confia em mim." Eu respondi claro, sem pensar. A palavra agora parecia um erro caro. Eu liguei para Carla imediatamente. Tentaram acessar minha conta, agora falei. São José dos Campos. Já bloqueou? Já. Ótimo. A voz dela veio seca e eficiente. Helena, isso encaixa com a denúncia. Eles não querem só te sujar, querem te deixar sem chão, dinheiro, acesso, reputação. Você tem procuração em favor dele. Eu engoli. Eu lembrava daquele dia no cartório anos atrás, quando a gente assinou papéis para facilitar, porque eu viajava muito a trabalho. Eu acho que sim, preciso checar. Então a primeira missão é essa. Segunda, recuperar seu celular antigo e seus tokens. Terceira, sua empresa. Você tem alguém de confiança lá dentro? Tenho. Meu diretor financeiro, o Renato. Liga para ele. E Helena? Ela baixou o tom.
Você vai precisar ser fria, mas não sozinha. Escolhe 3 pessoas. Só 3. E deixa elas do seu lado. 3 pessoas. Eu pensei na minha mãe e senti um aperto, mas não liguei. Não ainda. Minha mãe faria o que toda mãe faz, tentaria me proteger com emoção. Eu precisava proteger a gente com método. Eu liguei para o Renato. Ele atendeu no segundo toque como se já estivesse alerta. Helena? Renato, você recebeu alguma coisa estranha? Algum e-mail sobre mim? Alguma solicitação fora do padrão? Ele respirou fundo. Recebi hoje de manhã uma mensagem anônima dizendo que a senhora estava instável e que o Marcos ia assumir algumas assinaturas temporárias. Eu ignorei, mas... Ele hesitou, ele tentou falar comigo ontem. Meu maxilar travou. Tentou falar como pedindo acesso a alguns relatórios e pedindo que eu liberasse uma mudança de cadastro bancário de um fornecedor. Eu disse que precisava da sua validação. Eu fechei os olhos por um segundo. Não era só meu casamento, era meu trabalho, minha construção de anos. Renato, escuta bem. A partir de agora, nada passa sem validação minha e da Carla. Nada. E eu quero que você puxe um relatório de acessos, trocas de senha, qualquer alteração de cadastro nos últimos 90 dias. Entendido? E mais uma coisa, eu quero que você guarde as evidências. Print, log, e-mail. Não conversa com ninguém sobre isso. Renato ficou em silêncio por um instante. Helena, o que está acontecendo? Eu podia ter dito meu marido me denunciou por perseguição, mas eu não queria isso saindo da minha boca como fofoca. Depois eu te conto, agora eu só preciso que você execute. Eu desliguei e fiquei olhando para o meu reflexo no vidro. Meu rosto estava mais pálido, mas os olhos estavam acordados. Eu sentia uma raiva que não queimava alto, ela queimava baixo, constante. A raiva da injustiça quando ela vem de dentro de casa. A enfermeira entrou para trocar o soro. Dona Helena, tudo certinho. Eu sorri o suficiente para não assustar ninguém. Você consegue me ajudar com uma coisa administrativa? Eu preciso falar com o setor de prontuário. Preciso de uma declaração completa da minha internação, com horários e movimentação. E eu preciso que isso venha com carimbo e assinatura. Ela assentiu, já acostumada com pedidos de seguradora, processos, burocracias. Eu aciono a administração. Quando ela saiu, meu celular vibrou de novo. Não era o banco, era uma mensagem de um número desconhecido, sem foto, sem nome. Para de insistir, você está doente, fica quieta. Eu li 2 vezes, não respondi, mas senti a garganta apertar de um jeito que não era medo, era luto. Um luto curto pelo que eu achei que tinha. Eu liguei para o Marcos de novo. Desta vez eu queria gravar a voz dele. Carla tinha me orientado sobre isso. Sempre que puder, registre. O tom, as contradições. Chamou. Ele atendeu com impaciência. O que foi agora? Tentaram acessar minha conta, eu disse. São José dos Campos, o mesmo lugar que você diz que eu te segui. Eu não sei de nada, Helena. Você sabe sim. Você tem meu celular antigo. Você tem meus tokens. Minha voz ficou mais dura. Eu vou pedir oficialmente. Se você mexeu em qualquer coisa, isso vai virar crime. Ele riu, mas o riso dele já não tinha segurança, tinha irritação. Você está delirando. Isso é efeito de remédio. A palavra delirando me atravessou como uma bofetada. Eu senti o impulso de chorar. Engoli. Em vez disso, eu fiz a pergunta que corta. Você entrou com pedido de medida protetiva? Silêncio. Um segundo longo. Eu só quero me proteger. Pronto, ele confirmou sem dizer sim. Proteger de quê, Marcos? De uma mulher acamada. Você é imprevisível. Eu sou previsível. Eu sempre fui. Eu só não sou mais conveniente. Ele respirou forte. Helena, você está transformando isso numa guerra? Eu deixei um sorriso frio aparecer mesmo sozinha. Não, Marcos. Quem fez guerra foi você. Eu só vou encerrar. Ele desligou na minha cara. Meu dedo ficou parado na tela por um instante, como se eu ainda pudesse tocar a vida antiga. Depois eu larguei o telefone e senti pela primeira vez, desde a denúncia, uma lágrima cair. Uma só. Não de fraqueza, de entendimento.
Eu estava sozinha naquele quarto. Eu tinha gente ao redor, enfermeira, médico, corredores, mas o tipo de solidão que eu sentia era de outro nível. Era a solidão de ser acusada por alguém que te conhece por dentro. E foi nesse silêncio que eu decidi a primeira ação concreta do meu plano recuperar o que era meu. Carla ligou 1 hora depois. Consegui o número do boletim e as datas, ela disse. Mas tem um problema. Qual? Eles anexaram provas de presença sua em Santos. Foto de uma mulher parecida com você entrando num hotel. E... Ela fez uma pausa. Tem pedido de medida protetiva, sim. Ele entrou ontem. Eu encostei a cabeça no travesseiro. Foto. Foto com data e hora. E isso vai confundir qualquer um que não entenda o contexto. A gente precisa atacar a autenticidade e principalmente provar que você estava no hospital naquele exato minuto. Eu vou ter isso, falei. Helena não é simples. Hotel não entrega câmera sem ordem e tem delegado que compra narrativa fácil quando vem com mulher obcecada. Eu senti o sangue subir, mas mantive a voz baixa. Então a gente vai informá-los com fatos que eles não conseguem ignorar. Certo. Segunda coisa, você precisa mandar alguém na sua casa hoje. Agora. Ver se o Marcos trocou fechadura, pegar seu celular antigo, seus documentos e qualquer procuração que exista. Eu pensei em quem eu poderia mandar sem abrir a história para o mundo. Lembrei de uma pessoa que conhecia a minha casa e não devia nada ao Marcos Dona Lúcia, a diarista que trabalhava comigo há anos. Ela era discreta, prática e tinha aquele senso de justiça simples que eu sempre respeitei. Eu tenho alguém. Manda. Mas com cuidado, sem confronto. Se ele estiver lá, ela sai. E Helena, peça para ela gravar vídeo do que encontrar. Tudo. Eu liguei para Dona Lúcia com a voz controlada. Dona Lúcia, a senhora consegue ir lá em casa agora. Eu preciso de uma coisa do meu quarto, uma gaveta específica. Claro, minha filha. Você tá bem. Minha filha. Aquilo quase me desmontou. Respirei. Tô melhorando. Só preciso que a senhora faça do jeito que eu vou falar. Discreta. E se tiver qualquer coisa diferente, a senhora me liga na hora. Diferente como? Porta trancada, fechadura nova, gente lá, qualquer coisa. Ela concordou. Eu passei o endereço, o ponto exato, e desliguei com a sensação de que eu estava movendo minha primeira peça no tabuleiro. 2 horas depois, o telefone tocou. Era Dona Lúcia. A voz dela veio baixa, urgente. Dona Helena? Fala. A fechadura tá diferente. E tem um carro parado na frente. Não é o do seu marido. Eu bati e ninguém atendeu. Eu fui olhar pela janela da sala e vi uma mala sua no chão como se alguém tivesse mexido. Meu corpo ficou gelado. Dona Lúcia, sai daí agora. Agora. Vai pra esquina e me liga de lá. Tá bom, ela engoliu seco. Mas tem mais uma coisa. O quê? Eu vi uma moça. Não deu pra ver direito, mas ela estava lá dentro. Ela olhou pra mim pela cortina. E ela estava com o cabelo preso do jeito que você usa. O quarto inteiro pareceu inclinar. Eu fechei os olhos sentindo a pulsação no ouvido. Uma mulher lá dentro com meu estilo, meu cabelo, minha imagem. Então não era só uma denúncia. Era um teatro e alguém estava ensaiando o meu papel. Dona Lúcia, eu disse com a voz mais fria que eu consegui. Você não volta para a porta. Você vai embora. Agora. E eu quero que você me diga com calma. Você consegue descrever o rosto dela. Do outro lado, eu ouvi a respiração de Dona Lúcia acelerar. Eu acho que conheço aquela moça de algum lugar, Dona Helena. Eu acho que já vi ela numa foto antiga na sua casa. Meu estômago afundou. Foto antiga, na minha casa. Uma conhecida, alguém do meu círculo, ou do nosso passado. E naquele instante, eu percebi que o golpe do Marcos não era só jurídico, era pessoal. E eu ainda não tinha visto o pior. A frase da Dona Lúcia ficou batendo dentro de mim, como se alguém tivesse deixado uma torneira aberta no escuro. Uma foto antiga na sua casa. Eu não tinha como ver a moça. Eu não tinha como correr até a janela. Eu só tinha memória. E a memória, quando quer, é cruel, ela escolhe o detalhe mais inútil e transforma em faca.
Eu respirei fundo, contei até 3 e fiz o que sempre faço quando a vida tenta virar gritaria, eu reduzo tudo a tarefas. Dona Lúcia, a senhora já saiu daí? Perguntei. Tô na esquina, Dona Helena. Tô tremendo. Ótimo. Não volta. Eu vou resolver por telefone agora. A senhora só vai fazer uma coisa por mim e me manda por áudio bem devagar o que a senhora viu. Cor do cabelo, altura, roupa, qualquer detalhe. Ela estava de blazer escuro, cabelo preso baixo, igualzinho o seu, e ela olhou para mim como se já soubesse que eu ia aparecer. Eu sentia a garganta apertar. Não era medo. Era a sensação de estar sendo observada enquanto eu nem consigo andar. Obrigada, Dona Lúcia. Vai para sua casa. Se alguém te ligar, não atende. Se alguém te parar, você me liga na hora. Desliguei e fiquei alguns segundos olhando o meu celular. Minha mão estava fria, mas a cabeça estava quente funcionando. Eu liguei para Carla. A Dona Lúcia viu uma mulher dentro da minha casa, cabelo preso do meu jeito. Ela disse que conhece de uma foto antiga na minha sala. Carla não fez drama. Então o Marcos não está só. Ele trouxe alguém que sabe imitar você. E mudou a fechadura. Certo, vamos dividir em 3 frentes: casa, procurações e a denúncia. Agora. Eu tô ouvindo. Casa, você liga pro síndico do prédio e pro porteiro. Você é proprietária, certo? Sim, o apartamento está no meu nome. Então você pede as imagens da portaria e do elevador de hoje e registra um boletim de ocorrência por invasão e retenção de bens. Não precisa entrar em detalhes do casamento. Só fato. Eu não consigo ir à delegacia. Eu faço isso com procuração sua e a gente solicita plantão, mas você precisa de prova mínima, áudio da Dona Lúcia e, se possível, imagem do prédio. Eu fechei os olhos um instante. Minha cabeça doeu um lembrete do corpo. Você ainda está se recuperando. Eu empurrei a dor para o canto. Procurações. Eu vou ao cartório agora ver se existe procuração pública em nome do Marcos e vou preparar a revogação. Se ele tem seu celular antigo e seus tokens, a revogação é urgente. E a denúncia? Você vai me mandar hoje o seu relatório médico completo, com datas e horários. Amanhã cedo eu vou anexar ao processo e pedir uma audiência de justificação. E vamos preparar uma linha clara: você não saiu do hospital. Se alguém te viu, era alguém fingindo ser você. Eu desliguei e fiquei um tempo olhando para o relógio. Eram 19 e pouco. O sírio-libanês tinha aquela sensação de organização silenciosa, como se tudo fosse controlável. Mas eu sabia que do lado de fora o meu nome estava virando lixo de boca em boca. Eu peguei o celular e liguei para o síndico, o senhor Álvaro, um homem de voz seca que sempre falava como se estivesse em assembleia. Dona Helena, a senhora está bem. Eu estou internada, seu Álvaro, e eu preciso de uma coisa: as imagens da portaria e do elevador de hoje, por favor. Houve uma situação na minha unidade. Ele ficou em silêncio. Eu ouvi papel sendo mexido como se ele estivesse consultando algo. Dona Helena, o seu marido veio aqui ontem. Meu estômago afundou. Veio aqui fazer o quê? Ele apresentou um documento, disse que a senhora está sem condições e pediu que qualquer informação fosse repassada a ele. A palavra documento me deu um gosto metálico na boca. Seu Álvaro, eu quero que o senhor me escute com atenção. O apartamento está no meu nome. Eu não autorizei nenhum bloqueio de informação. Eu estou lúcida e eu estou sendo alvo de uma denúncia falsa. Eu estou pedindo as imagens como proprietária. Ele respirou fundo, como quem não se sente confortável. Eu não posso entregar por WhatsApp assim, sem formalidade. Tudo bem. Eu vou fazer formalidade. Eu vou pedir que a senhora da administração do hospital reconheça minha assinatura num requerimento. O senhor vai receber por e-mail hoje. Mas eu preciso que o senhor preserve as imagens. Não apague, não sobrescreva. Preserve. Eu preservo. Obrigada. E mais uma coisa: o porteiro viu alguém entrando no meu apartamento hoje? Eu vou verificar. Quando desliguei, eu percebi que o Marcos não estava só me atacando. Ele estava construindo um cenário institucional, prédio, banco, polícia. Ele estava tentando fazer o mundo funcionar a favor da mentira. Eu liguei para o Renato de novo. Renato, alguma atualização? Sim, e não é boa. Fala.
O Marcos tentou convocar uma reunião com 2 conselheiros amigos dele. Disse que a senhora não está apta e que ele precisa assumir como representante para assinar um aditivo grande com um parceiro. Eu fechei os olhos e senti uma dor antiga no peito, aquela dor de quando alguém quer te tirar do próprio lugar. Ele tem poder para isso. Não sem a senhora, mas ele está pressionando e ele enviou uma mensagem dizendo que a senhora está sob investigação. Investigação. Ele estava usando a denúncia como alavanca. Era isso. Renato trava tudo. Eu quero 2 assinaturas para qualquer pagamento. Eu quero troca imediata de senhas. E eu quero que você registre por escrito que houve tentativa de alteração sem minha autorização. Já estou fazendo. E se ele te ligar, você grava, discretamente. Renato ficou em silêncio por um segundo. Helena, você está sozinha nisso? Eu olhei ao redor. Um quarto limpo, um copo de água, um botão de chamada. Não. Eu tenho você, a Carla, e tenho a verdade, eu disse. E isso é suficiente. Quando eu desliguei a administração do hospital, me trouxe uma pasta com o relatório preliminar de internação. Datas, horários, transferência de ala, procedimentos, assinaturas. Era papel. E papel, naquele momento, era arma. Eu passei os olhos e senti um golpe inesperado ver em preto e branco os dias em que eu não era uma mulher perseguindo. Eu era uma mulher tentando sobreviver. De noite sozinha, eu tive um flash de memória, meu aniversário de casamento. O Marcos colocando uma música antiga na sala, me chamando para dançar. Eu ainda tinha força, eu ainda tinha fé. Eu encostei a testa na mão e deixei a lágrima vir, uma lágrima curta, silenciosa, como se eu estivesse fechando uma porta. Depois disso, eu parei de chorar. Eu abri o álbum de fotos do meu celular atual e procurei as imagens antigas que eu tinha salvo na nuvem. Eu precisava entender o que a dona Lúcia quis dizer. Eu encontrei uma foto da nossa sala anos atrás, na inauguração do apartamento. Eu estava com um vestido claro, o Marcos, com uma camisa social, a mãe dele sorrindo. E no canto da imagem, meio de lado, tinha uma mulher. Blazer escuro, cabelo preso baixo. Eu dei zoom. O rosto ficou pixelado, mas era suficiente para o meu estômago reconhecer antes do cérebro aceitar. Bianca. Bianca não era a outra óbvia de novela. Bianca era pior, ela era do nosso passado. Foi estagiária na empresa do Marcos anos atrás. Eu lembrava dela em encontros familiares, aquela presença discreta demais, educada demais, como quem sempre está medindo o ambiente. Eu nunca achei que ela fosse importante. Eu até tive pena quando ela saiu do emprego dele de repente, sem explicação. Agora ela estava na minha casa usando o meu cabelo, o meu corte, o meu cenário. Meu celular vibrou. Mensagem da Carla. Consegui no cartório, existe procuração pública em favor do Marcos. Vamos revogar amanhã cedo. Preciso de você em vídeo com o tabelião. Procuração pública. Então ele tinha mesmo as chaves oficiais. O banco não era acidente. A denúncia não era impulso. Era plano. Eu respondi fechado. Amanhã cedo. Na sequência, o síndico me mandou uma mensagem curta, formal, quase com medo. Dona Helena, confirmei com a portaria, uma mulher entrou hoje às 16h40 com uma chave e subiu. O porteiro achou que era a senhora. Eu olhei para a hora 16h40. Nesse horário, eu estava com a enfermeira checando pressão e trocando medicação. Tinha registro. Tinha testemunha. Eu senti uma calma gelada. Não aquela calma de aceitação, aquela calma de quem encontrou o fio certo para puxar. Então é isso, eu sussurrei. Você quer que eu pareça eu? Eu já estava pronta para dormir quando veio outro golpe mais sujo. Um e-mail do hospital automático no meu endereço. Solicitação de cópia de prontuário recebida. Eu sentei na cama, o coração finalmente acelerando. Solicitação de cópia do meu prontuário. Recebida. Como se eu tivesse pedido. Como se alguém pudesse pegar meus papéis, meus detalhes, minhas provas. Eu liguei imediatamente para o ramal da administração. Aqui é Helena Azevedo. Eu recebi um e-mail dizendo que houve solicitação de cópia do meu prontuário. Eu não solicitei.
Quem solicitou? A mulher do outro lado hesitou. Senhora, a solicitação veio com seus dados, CPF e data de nascimento, e uma autorização digital. Minha boca ficou seca. Eu quero o nome de quem protocolou. Foi entregue no balcão, por um homem. Ele disse ser seu representante. Representante. Eu já sabia quem era, mas mesmo assim a confirmação doeu. Doeu porque não era só minha casa, era meu hospital, meu leito, meu lugar de fragilidade. Eu quero que vocês bloqueiem qualquer entrega. Eu quero senha de segurança no meu cadastro. E eu quero as imagens da câmera do balcão. Agora. A mulher respondeu que sim, mas a voz dela já tinha o tom de quem entendeu que aquilo era maior do que burocracia. Eu desliguei e fiquei olhando para o escuro. Marcos tinha tentado pegar meu prontuário. Ele queria a prova que me salvaria, antes que eu a usasse. E pela primeira vez eu pensei com clareza absoluta, ele não ia parar no que era suficiente. Ele só ia parar quando eu estivesse totalmente desacreditada. Meu celular vibrou mais uma vez. Era uma mensagem de número desconhecido, uma foto anexada. A imagem mostrava uma mulher entrando num hotel em Santos, blazer escuro, cabelo preso baixo, perfil parecido com o meu. E abaixo uma frase curta. Bonita, né? Amanhã tem mais. Eu não respondi. Eu só abri a câmera frontal, olhei meu próprio rosto e pensei, se ela quer vestir a minha pele, eu vou arrancar a máscara em público. E eu já sabia por onde começar a câmera do balcão do hospital. A primeira coisa que eu fiz na manhã seguinte foi pedir para a administração do hospital me levar até a sala de atendimento, mesmo que em cadeira de rodas. Eu não queria resolver por telefone uma tentativa de roubo do meu prontuário. Eu queria ver o rosto de quem tentou. O corredor estava claro demais para o que eu sentia por dentro. Carla chegou rápido, salto baixo, pasta na mão, aquele olhar de quem já entrou em sala de reunião com gente querendo te derrubar. Você está pálida, ela disse sem suavidade, mas está aqui. Isso já muda o jogo. Eu só preciso da imagem, respondi. A supervisora da administração abriu a tela do monitor e colocou o vídeo da câmera do balcão no ponto exato do protocolo. Eu vi primeiro a minha assinatura digital em um papel. Depois vi um homem de costas, camisa social, cabelo curto. Ele inclinou o corpo como quem conversa baixo e entregou um documento ao atendente. Quando ele virou o rosto para a câmera, eu senti uma coisa seca atravessar meu peito. Marcos. Ele estava ali no meu hospital tentando pegar o meu prontuário. Esse homem, a supervisora começou. É meu marido, eu interrompi com uma calma que não combinava com o choque. E eu nunca autorizei isso. A supervisora engoliu. A senhora quer registrar formalmente? Eu quero 3 coisas, eu disse. Bloqueio imediato de entrega de qualquer cópia, senha de segurança no meu cadastro e cópia dessas imagens para anexar a um boletim. Ela assentiu. Carla já puxava o celular para registrar o trecho com data e hora na tela. Eu olhei de novo para o vídeo. Marcos falava com a boca tranquila, como se estivesse pedindo um café. A mesma boca que semanas atrás me beijou na testa antes de ir embora para uma reunião. Eu virei o rosto para Carla. Ele não quer só me acusar. Ele quer controlar a prova que me salva. Carla não piscou. Então a gente tira o controle dele. Hoje. O hoje virou uma sequência de passos curtos e precisos. Primeiro, eu gravei uma declaração por vídeo para o cartório com o tabelião em chamada, confirmando identidade e consciência. Eu odeio expor fragilidade, mas eu sabia se eu deixasse para quando eu estivesse melhor, Marcos usaria a procuração para me esvaziar. O tabelião pediu que eu repetisse com clareza: a senhora revoga por livre vontade todos os poderes concedidos ao senhor Marcos Azevedo. Eu encarei a câmera. Revogo, com efeito imediato. Carla respirou aliviada pela primeira vez em dias. Pronto, agora ele perde a chave que abre banco prédio contrato. Ainda faltava uma coisa, a chave que abre cabeças. A narrativa. Na parte da tarde, com autorização médica e uma pulseira de pressão no pulso, eu fui com Carla até a delegacia para prestar esclarecimentos.
Eu não fui para me defender. Eu fui para virar a mesa. O policial que nos atendeu tinha um olhar cansado desses que já ouviram mentiras demais e por isso desconfiam de todo mundo, inclusive da verdade. Senhora Helena, seu marido relatou perseguição reiterada. A senhora entende que isso é sério? Eu entendo, eu disse, e por isso eu trouxe fatos. Carla colocou a pasta na mesa e começou a organizar como se fosse uma audiência. Primeiro o relatório do hospital, depois o registro de medicação com horário, depois o vídeo da câmera do balcão. Aqui está a internação contínua com datas e carimbos, Carla explicou. Aqui estão os horários de procedimento e de medicação. E aqui está o Sr. Marcos no balcão do hospital, tentando retirar o prontuário da paciente sem autorização. O policial franziu a testa ao ver o vídeo. Esse homem é mesmo ele. Eu olhei diretamente. É o mesmo homem que assinou a denúncia dizendo que eu o segui por meses em 3 cidades enquanto eu estava acamada. O senhor acha razoável? Ele não respondeu. Só pediu para eu explicar do começo com datas. Eu expliquei sem drama, mas sem esconder a dor. Eu entrei no Sírio-Libanês no começo de março. Fiquei entre UTI e recuperação por semanas. Eu não saí do hospital. Na semana passada, recebi ligação dizendo que eu teria sido vista em Campinas Santos e São José dos Campos. No mesmo período, houve tentativa de acesso ao meu banco em São José dos Campos e uma mulher entrou no meu apartamento usando uma chave com meu estilo de cabelo e o porteiro achou que era eu. O policial apoiou os cotovelos na mesa. A senhora está dizendo que alguém se passou pela senhora. Sim, e eu acredito que isso faz parte de uma tentativa de me desacreditar e me isolar para vantagem financeira. Ele olhou para Carla. Vocês têm algo da portaria do prédio? Carla mostrou o e-mail do síndico confirmando o horário de entrada da mulher e o pedido de preservação das imagens. Não era a imagem ainda, mas era o primeiro fio oficial. O policial coçou o queixo e eu vi a dúvida dele começando a mudar de lugar. O senhor Marcos tem advogado? Deve ter, eu respondi, mas isso não muda o que eu tenho aqui. Foi então que a porta da sala abriu. Marcos entrou. Ele não entrou como alguém preocupado, entrou como quem chega atrasado numa reunião e espera que todo mundo se adapte. Terno claro, perfume limpo, olhar com um sorriso pequeno demais para ser humano. Ao lado dele, um advogado alto, pasta de couro, aquela postura de quem gosta do barulho da própria voz. Helena Marcos disse como se fosse íntimo e cansado de mim. Você insiste mesmo? Eu não levantei. Minhas pernas ainda não aguentavam bem. Eu só ergui o queixo. Você também insiste, respondi. Até no meu prontuário. O sorriso dele falhou por meio segundo. Isso é ridículo. Carla abriu o vídeo da câmera do hospital e colocou o celular sobre a mesa virado para o policial. Ridículo é isso, ela disse. O senhor Marcos no balcão do Sírio-Libanês tentando retirar documentos médicos da paciente. Marcos olhou para a tela. O advogado dele tentou pegar o celular, Carla recuou. Eu fui buscar informações porque ela está instável, Marcos disparou. Ela sempre foi controladora, eu só quis me proteger. O policial levantou a mão. Senhor Marcos, o senhor está em delegacia. Fale com calma. O senhor confirma que fez o pedido de prontuário. Marcos respirou fundo, tentando recuperar o controle. Fiz. Eu sou marido. Eu tenho direito de saber. Carla não levantou a voz, só cortou com precisão. Não sem autorização, e a paciente não autorizou. E mais o senhor tentou obter a prova do álibi dela enquanto sustenta que ela estava em Santos. O advogado de Marcos pigarreou. Meu cliente está amparado por preocupação legítima. Preocupação legítima não troca fechadura, eu disse, e minha voz saiu baixa, mas firme. Marcos me olhou como se eu tivesse feito uma cena. Você está inventando? Eu não invento. Eu documento, respondi. E eu tenho o porteiro dizendo que achou que a mulher que entrou era eu. O policial anotou. Que mulher? Eu respirei. Meu corpo pediu descanso, mas minha cabeça não deu. Bianca, eu falei o nome como quem coloca uma peça em cima da mesa. Bianca Soares.
O olhar do Marcos mudou. Não foi susto, foi raiva. Raiva de eu ter acertado o alvo. O advogado dele tentou intervir. Isso é suposição. Carla já tinha outra folha na mão. Não é só suposição. Temos foto antiga no apartamento com a Bianca presente. Temos relato de testemunha visual da diarista. E, se necessário, vamos pedir perícia das imagens do hotel usadas na denúncia, porque alguém está montando presença falsa. O policial olhou para Marcos, depois para mim. Senhor Marcos, o senhor afirma que viu sua esposa em Santos em qual data e horário? Marcos respondeu rápido, confiante. Dia 24, final da tarde. Ela estava me seguindo. Carla abriu o relatório do hospital e apontou o dedo. Dia 24, às 16h40, ela estava em procedimento monitorado e medicação registrada com enfermeira em sala. Eu consigo o depoimento da equipe ainda hoje. Marcos travou. Não era o tipo de travo de quem lembra, era de quem percebe que foi traído pelo próprio roteiro. Eu senti o mundo girar leve por um segundo. A sala ficou distante, o meu corpo ainda frágil reclamou, minhas mãos suaram. Carla tocou meu antebraço discretamente, como quem diz respira. Eu respirei, uma vez, duas. Eu não vim aqui para implorar, eu disse olhando para o policial. Eu vim para registrar. Meu marido me denunciou com informações incompatíveis com a realidade. Tentou acessar meu banco em uma das cidades citadas. Tentou pegar meu prontuário. Mudou a fechadura do meu apartamento. E alguém está se passando por mim. Isso não é briga de casal. Isso é fraude. O policial assentiu devagar. Senhor Marcos, eu vou solicitar seus aparelhos para verificação voluntária e vou orientar a preservação das imagens do hotel e do condomínio. Se houver indício de falsidade, isso muda tudo. Marcos se levantou de um jeito brusco. Isso é um absurdo, eu sou a vítima aqui. Eu observei o rosto dele. Eu já tinha visto aquele rosto no altar em foto de família em festa de aniversário. Nunca tinha visto esse mesmo rosto sem máscara. Você não é vítima, Marcos, eu disse, e a minha voz ficou mais fria, mais limpa. Você é autor. O advogado dele puxou Marcos para o lado, cochichou. Marcos respirou e tentou voltar ao tom civilizado. Helena, você está doente. Você está se destruindo. Eu quase ri, mas não dei esse presente. Eu fiquei doente. Eu não fiquei cega. O policial encerrou a conversa com formalidade e pediu que aguardássemos os próximos passos. Carla saiu comigo pelo corredor. Minhas pernas tremiam, mas eu andava. Do lado de fora, no estacionamento, eu parei por um segundo e fechei os olhos. O ar quente de São Paulo bateu no meu rosto. Eu senti uma vontade de desabar. Não desabei. Eu só fiquei em silêncio por 3 segundos. Depois abri os olhos. Carla falou baixo rápido. Hoje foi avanço enorme. Agora ele sabe que a narrativa dele está rachada, e quando o homem perde narrativa, ele tenta dinheiro. Como se fosse resposta, meu celular vibrou. Era o Renato. Helena ou Marcos convocou uma reunião extraordinária do conselho para amanhã, às 8h. Ele quer votar seu afastamento por incapacidade e assumir poderes emergenciais. Já tem 2 conselheiros confirmados. Preciso da sua decisão agora. Eu li a mensagem 2 vezes, amanhã às 8. Eu ainda tinha o cheiro do hospital na pele e ele já estava tentando me tirar da minha própria empresa. Eu levantei o olhar para Carla. Ele não vai parar, eu disse. Carla estreitou os olhos. Então amanhã você aparece, não como paciente, como dona do jogo. Eu fiquei em silêncio por um instante, sentindo o peso do meu corpo e a leveza perigosa da raiva. Eu vou responder. E eu vou levar à prova que ele não sabe que eu tenho. Eu não dormi naquela noite. Não por ansiedade, mas porque meu corpo ainda estava se lembrando do hospital e minha cabeça estava se lembrando do Marcos. Às 6h30, eu já estava de pé, apoiada na cabeceira, vestindo um blazer escuro por cima de uma blusa clara, cabelo preso baixo. Não para parecer forte, para me reconhecer no espelho antes que alguém tentasse usar meu rosto de novo. Carla chegou no meu quarto com uma pasta fina e um envelope lacrado. Aqui, ela disse,
revogação registrada e uma declaração do hospital sobre a tentativa de retirada do prontuário com data-hora e identificação do solicitante. E as imagens do prédio? Carla abriu o celular e me mostrou um frame congelado. A mulher entrando às 16h40, blazer escuro, cabelo preso baixo e atrás dela, no reflexo do vidro da portaria, um homem, terno claro, a postura, a mão no bolso. Marcos. Eu não senti vontade de gritar, eu senti uma calma limpa, quase clínica. Não era alegria, era certeza. Ele levou ela, eu disse. E agora ele vai ter que sustentar isso na frente de gente que não compra drama, só compra prova, Carla respondeu. Às 7h50 eu cheguei à empresa. Fazia meses que eu não via a fachada de vidro, a recepção com cheiro de café forte e ar-condicionado alto. Renato me esperava no saguão com o rosto tenso. Helena, você está mesmo bem? Eu estou lúcida, eu respondi, e isso é tudo que importa hoje. A sala do conselho era uma caixa elegante. Mesa longa, água em garrafas, um telão pronto para videoconferência. 2 conselheiros já estavam sentados com aquele olhar de quem veio para resolver e ir embora. Marcos estava em pé, conversando baixo com o advogado. Ele me viu entrar e abriu um sorriso curto, ensaiado. O tipo de sorriso que tenta transformar violência em educação. Helena, ele disse, você não precisava se expor desse jeito. Eu sentei, devagar, sem pressa. Coloquei minha pasta na mesa e olhei ao redor. Eu não vim me expor. Eu vim impedir um golpe. O presidente do conselho, Sr. Nunes, limpou a garganta. Vamos começar. Marcos pediu reunião extraordinária com pauta de afastamento temporário da diretora executiva por incapacidade. Marcos levantou as mãos como se fosse um homem cansado de uma situação triste. Eu estou preocupado. A Helena passou por um quadro grave. Ela está instável. E existe uma investigação em curso. Eu não posso permitir que a empresa seja arrastada. Instável. Investigação. Ele disse como se estivesse falando de um relatório. Eu senti uma lembrança atravessar minha mente, Marcos, segurando minha mão no hospital, dizendo, você vai sair dessa. A mesma mão que agora segurava a caneta para riscar meu nome. Eu respirei uma vez, depois falei. Eu vou ser objetiva. Primeiro, não existe investigação contra mim. Existe uma denúncia do Marcos baseada em mentira. Segundo, minha capacidade não está em discussão. Meu cargo é sustentado por contrato e resultados. Terceiro, eu revoguei ontem qualquer procuração que ele tinha para agir em meu nome. O advogado de Marcos abriu a boca, mas Carla já tinha colocado a folha na mesa. Documento registrado em cartório. Com efeito imediato, ela disse. Marcos piscou irritado. Isso é uma reação emocional. Eu olhei direto para ele. Não, é uma reação jurídica. O Sr. Nunes ergueu a mão. Helena, há uma acusação de perseguição. Isso pode afetar sua imagem como liderança? Eu virei para ele sem levantar a voz. Eu trouxe provas do contrário, e se o conselho quiser, eu posso anexar isso à ata agora. Renato ligou o telão. Carla colocou um vídeo curto. Marcos no balcão do hospital pedindo meu prontuário. A sala ficou silenciosa de um jeito pesado. Um dos conselheiros franziu a testa. Esse homem é você, Marcos. Marcos apertou os lábios. Eu só queria informações médicas. Eu sou marido. Sem autorização, Carla disse. E a tentativa ocorreu depois da denúncia. Ele tentou capturar o álibi dela antes que ela anexasse. Eu abri outro envelope. Tirei uma folha com carimbo do Hospital Internação Contínua com datas e horários. Não era texto emocional, era concreto. No horário em que ele diz que eu estava em Santos, eu estava em procedimento monitorado. Eu tenho equipe médica pronta para confirmar. Eu não saí do sírio-libanês. Então só restam 2 opções, ou ele mentiu, ou alguém se passou por mim. Marcos inclinou o corpo para a frente tentando recuperar domínio. Você está montando narrativa. Você sempre gostou de controlar. Eu sorri quase imperceptível. Controle é o que você tentou fazer com meu nome. Carla colocou mais uma imagem sobre a mesa. Frame da portaria do meu prédio.
Esta mulher entrou no apartamento da Helena ontem às 16h40, Carla disse. O porteiro achou que era ela, e aqui no reflexo está o Marcos acompanhando a entrada. O Sr. Nunes pegou a folha como se ela queimasse. Marcos. Marcos se levantou num movimento rápido demais. Isso é absurdo. Reflexo não prova nada. Eu não discuti. Eu apenas continuei com voz baixa. Então vamos ao banco. Tentativa de acesso em São José dos Campos, um dos locais citados na denúncia. Protocolo de bloqueio no meu nome. Dispositivo não reconhecido. Eu estava no leito. Quem tentou acessar tinha meus dados e, possivelmente, meu aparelho antigo. Marcos engoliu seco. E foi aí que eu vi o medo verdadeiro, não o medo de perder o casamento. O medo de perder o controle do tabuleiro. Chega, ele disse. Você está manchando minha imagem. Eu inclinei a cabeça sem pressa. Você manchou a minha primeiro, enquanto eu ainda tinha agulha no braço. O Sr. Nunes respirou fundo e olhou para os conselheiros. A pauta era afastamento por incapacidade. Mas diante do que foi apresentado, há indício de conduta grave do Marcos, com potencial impacto à empresa. Um dos conselheiros, o mais velho, falou pela primeira vez. Eu não gosto de briga de casal, mas eu gosto menos ainda de fraude. Se ele usou denúncia para tomar poder, isso é assunto do conselho. Marcos tentou falar, mas a voz dele falhou. Vocês estão sendo manipulados? Eu mantive o olhar fixo. Eu não manipulo, eu apresento linha do tempo. Carla abriu a última folha, a revogação da procuração à declaração do hospital e um pedido formal para que qualquer tentativa de assinatura do Marcos, em nome da empresa, fosse considerada inválida e investigada. O Sr. Nunes fez a pergunta que importava. Helena, o que você quer do conselho? Eu não pedi vingança emocional, pedi justiça concreta. Eu quero 3 decisões registradas. Primeiro, impedir qualquer ato do Marcos em nome da empresa. Segundo, abrir apuração interna sobre tentativas de acesso e alteração de cadastros. Terceiro, comunicar à autoridade competente se houver evidência de falsidade e fraude. Marcos me olhou com ódio. Você vai me destruir? Eu respondi sem levantar o tom. Você se destruiu no momento em que tentou me transformar em criminoso para roubar meu lugar. A votação foi rápida. O conselho aprovou o bloqueio imediato de poderes do Marcos dentro da empresa e abriu a apuração formal. O advogado dele fechou a pasta com raiva contida. Marcos ficou de pé por um instante, como se esperasse que alguém o salvasse com uma frase bonita. Ninguém salvou. Quando a sala esvaziou, ele veio até mim. De perto, o perfume dele me deu enjoo. Você acha que ganhou ele? Sussurrou. Eu ainda posso te expor? Eu levantei os olhos fria. Você já tentou, e falhou porque a verdade tem registro. Carla tocou meu ombro. Vamos. Eu saí. No corredor, meu corpo finalmente acusou o esforço. Minhas pernas ficaram pesadas. Eu parei por um segundo, encostei na parede e respirei. Renato veio até mim. Você foi impecável. Eu fui necessária, eu respondi. Mais tarde, eu voltei ao hospital para uma consulta rápida. No caminho, eu pensei em Bianca. Pensei em como ela conseguiu entrar no meu espaço, vestir meu estilo, usar meu silêncio como palco. Eu não procurei briga com ela. Eu deixei com a polícia e com os advogados. Se ela escolheu ser máscara, ela que aguente quando a máscara cai. Naquela noite, Marcos mandou uma última mensagem. Vamos conversar. Eu não respondi. Eu apenas apaguei. E antes de dormir, eu escrevi uma frase no meu bloco de notas, como se fosse um lembrete para o futuro. Eu não me vinguei com gritos. Eu me vinguei com prova. Se você está em Portugal ou em algum país da União Europeia, eu sei que certas histórias parecem longe, mas a humilhação, a mentira e a tentativa de tirar a dignidade de uma mulher não tem fronteira. A justiça também não deveria ter.
Se essa história te tocou, respira um instante e pensa quantas vezes alguém tentou te diminuir quando você estava fraco. Se você já viveu algo parecido, compartilhe nos comentários com respeito. E se você está em Portugal ou na União Europeia, comenta também a sua cidade na Europa. Eu leio, eu acolho e eu sigo escrevendo para quem precisa lembrar que dignidade não se negocia. Se inscreva no canal para ouvir a próxima história.